Lucas Rossafa, Correio Popular. Oi, Pablo, tudo jóia? O seu nome foi vinculado como possível alvo da Chapecoense para a próxima temporada, já que o teu contrato com o Guarani termina na próxima semana. Gostaria de saber a respeito do seu futuro. Já há uma definição? Há boas possibilidades de você ficar no Guarani, principalmente por conta, é óbvio, desse relacionamento com o Felipe Conceição? Ou a chance de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro lá em Chapecó pode ser um fator preponderante na decisão dos próximos passos na tua carreira? Bom, meu nome foi sim cogitado, né? Isso para mim é bom, né? Você vê que o seu trabalho está sendo reconhecido, as coisas vêm acontecendo como a gente sempre planejou. Fico feliz, mas não mais do que estar aqui, né? Sou um cara muito feliz e realizado no Guarani, independente das situações. Sou daqui, sou campineiro. Claro que qualquer jogador tem ambições de jogar e ter objetivos maiores, mas isso já não cabe a mim, né? Claro que meu contrato se encerra, mas assim, não tenho nada definido. O que tenho definido é a cabeça focada para o último jogo aqui, que vai ser um jogo muito importante. E hoje o que eu tenho é isso, né? Não tenho nada definido e estou feliz aqui e tenho certeza de que, independente da situação, o que pesa é a minha felicidade. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Pablo, você se tornou um jogador importante no esquema do técnico Felipe Conceição e graças ao seu futebol, outros clubes estão olhando para o Pablo. Como é que você lida com essa situação? Cara, eu sou um cara muito tranquilo, né? Se você pegar a minha primeira entrevista de apresentação, sempre disse que já passei por situações que me deixaram cada dia mais maduro, me deixaram mais calejado em outras situações. Claro que tendo o seu nome vinculado, sendo as pessoas falando de você, isso te deixa feliz, como isso daí me deixa feliz, mas sempre com os pés no chão, sabendo de que é natural, mas você tem que ter a cabeça no lugar. E a outra pergunta, Pablo, tem a ver com o futuro do Guarani, até em relação ao que o time apresentou no último Campeonato Brasileiro. O que esperar deste time já para a disputa do Campeonato Estadual? Cara, esperar do Guarani, você sempre vai ter uma equipe aguerrida, independente de quem fique, independente de quem vá, independente de quem chegue. A instituição é muito gigante, todo mundo sabe da força, sabe da história do Guarani, e todos que vestem essa camisa dão o seu melhor e tentam, da melhor forma possível, colocar o nome do Guarani sempre lá em cima, né? E eu tenho certeza já que no Campeonato Paulista vai ser isso, e isso irá acontecer, independente de quem chegue, independente de quem estará no grupo. Pois a equipe, pois a camisa do Guarani é muito forte. Então sempre vocês vão ter isso, né? Uma equipe que vai lutar, uma equipe de guerreiros. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Bom dia, Pablo. Como tem sido para você esse momento de ascendência dentro do time do Guarani, ajudando a equipe e também com a possibilidade de chegar a clubes e competições de maior nível? Cara, eu fico muito, mas muito feliz, né? De ver o meu trabalho, ver o reconhecimento. A gente sabe que para a gente chegar em momentos bons, ruins, tem que nos deixar cada dia mais calejado. E eu passei momentos aqui que não foi momentos bons. Em que sentido? Que eu não estava bem e merecia estar descansando, merecia estar trabalhando cada vez mais para quando eu tivesse minha oportunidade dar conta do recado. E graças a Deus eu tive isso. Hoje vejo uma importância minha na equipe, enfim, mas não só minha, como todos. Mas eu fico muito feliz com esse reconhecimento e com tudo isso que vem acontecendo em minha vida. Pablo, e na sua opinião, o que deve ser melhorado no elenco do Guarani para que o time tenha um bom desempenho no Campeonato Paulista e quem sabe também não consiga avançar às quartas de final? Cara, isso daí de verdade, eu falo para você que isso daí é natural. Só de você vestir a camisa do Guarani, o empenho, a dedicação, a entrega, isso daí é natural.
Isso também varia de jogador para jogador. Mas eu tenho certeza de que já no próximo campeonato o Guarani vai entrar da melhor forma possível, vai tentar e como eu posso dizer, se entregar ao máximo para trazer a alegria ao torcedor, né? Como o torcedor, tenho certeza de que numas etapas atrás aqui, onde a nossa equipe estava viva e brigando, estava feliz, estava contente, e isso é que o torcedor bugrino merece. Então eu tenho certeza que no próximo campeonato, tenho certeza de que vai ter isso para eles. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Pablo, bom dia. Eu queria que você fizesse uma avaliação da sua temporada, né? Você volta ao Brinco de Ouro aí depois de uma década, foi titular em praticamente toda a temporada, né? Seja paulista, seja Série B do Brasileiro. Teve altos e baixos, né? Principalmente no começo, né? Aquele lance de infelicidade contra o Santos, depois você cresceu muito de desempenho, quebrou aquele jejum incômodo de gols, enfim, virou um jogador importante e termina a temporada, né, como uma das principais peças do Guarani. Não à toa é desejado para continuar nessa temporada agora de 2021. Queria que você fizesse, né, uma avaliação da sua temporada. Essa minha avaliação eu coloco em um versículo bíblico: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quando eu saí daqui, as pessoas me conheciam, mas eu saí daqui novo. Quando eu tive a oportunidade de voltar, eu coloquei na minha cabeça, conversando com a minha esposa, com a minha família, de que as coisas seriam diferentes, as pessoas iriam me reconhecer, iriam me olhar com outros olhos, mas assim, trabalhando, buscando o meu espaço. E eu coloco isso, né? Essa temporada para mim tem o último jogo e tem sido maravilhosa. Tive minha perda, uma perda como eu posso dizer, uma perda que me deixou muito, mas muito abalado, que foi a perda do meu pai. Mas em tudo foi o que me deu mais força, foi o que, para você ter a noção, parece que é uma coisa, mas assim, depois que eu tive essa perda, o meu futebol cresceu, mas eu tenho certeza de que de onde ele estiver, ele está me ajudando. Mas assim, a temporada para mim foi espetacular. E o próximo jogo, o último jogo, é terminar com chave de ouro. Esse é o meu objetivo. E falou-se aí, né, de uma proposta, enfim, sondagens que você pode ter de outros clubes aí. O que o Guarani tem de trunfo que mais pode te segurar? E o que um outro clube precisaria ter de trunfo para te convencer a sair do Guarani? Queria que você falasse sobre essa questão. Cara, todo jogador que faz a base, tem história no clube, tem identificação como eu, Pablo, tenho com o Guarani, e de ter voltado, de estar tendo uma temporada dessa, isso sim é um trunfo de pesar muito em uma decisão, de realmente se vou, se não vou, enfim, isso daí são especulações, não tenho nada certo, não tem nada concretizado, isso daí eu quero deixar bem claro. Mas o trunfo do Guarani é isso, cara. Pô, eu sou um cara feliz, sou um cara que estou muito feliz aqui em casa, com a minha família, no Guarani, a minha esposa muito adaptada à cidade. Então, às vezes, uma decisão errada, isso mexe com tudo. Então, isso pode pesar muito em uma possível decisão, né? Porque não tem nada definido. Marco Guarizo, Rádio CBN. Pablo, o fato de você ser de Campinas, né, ter toda a vizinhança aqui, lá no Jardim Santana, onde você cresceu, pode ser um fator preponderante para que você queira permanecer no Guarani para a próxima temporada? Cara, sim. É o que eu disse na pergunta passada. Eu sou um cara feliz, sou um cara em casa, mas também sou um cara que tem os sonhos, né? Sou um cara que não me acomodo, não deixo que as coisas me deixam acomodar pela situação. Sempre buscando objetivos maiores, objetivos que me fazem sonhar, mas estando em casa eu estou muito feliz, né? Isso conta muito. Pablo, sua versatilidade é conhecida, né? Você jogou como lateral, jogou como ponta, voltou a fazer gols nesse ano no Campeonato Brasileiro da Série B. Você quer definir uma posição ou prefere continuar tendo essa versatilidade e poder dar mais opções para o treinador aonde você estiver? Cara, se nas duas posições eu estiver exercendo a melhor forma possível, isso daí eu não vou querer definir uma posição. Até porque hoje em dia você vai ver
um treinador é mais fácil ele ter um jogador com uma versatilidade do que você ter um jogador que faz uma posição só. Então isso pesa muito numa decisão até num jogo. Às vezes um treinador tem uma estratégia, tem um pensamento de um jogador que é versátil, e isso conta muito. Eu sou um cara que sempre quero estar jogando, sempre quero estar dentro das 4 linhas, e definir uma posição eu estaria, como eu posso dizer, fechando como eu posso dizer, eu estaria fechando as minhas oportunidades de estar jogando em outra posição. Então, para mim, o Pablo eu não iria definir. Mas claro que eu tenho que estar aprimorando tanto o ataque, fazendo gols, como graças a Deus voltei a fazer, e jogando de lateral, ser um cara firme, ser um cara que as pessoas possam olhar para mim e terem confiança. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Pablo, boa tarde. Você que nessa temporada foi um dos destaques do Guarani, mostrando ser um jogador versátil e fundamental para a equipe. Com isso, propostas podem pintar para você. Na sua opinião, quanto você evoluiu nessa temporada? E quais foram os pontos fundamentais nessa sua evolução como jogador? Cara, dizer que eu fui um dos destaques, eu estaria sendo egoísta, né? Você vê que eu não jogo sozinho, a ascensão do clube, a ascensão do time, quando estávamos vivos para ter acesso, você vê que teve jogadores que fizeram gols que não eram da base, eram que não vinham jogando. Então, assim, dizer que eu fui realmente o destaque ou um dos destaques, eu estaria sendo egoísta, sendo que teve muitos outros protagonistas no elenco. Em relação aos meus pensamentos, ao que eu planejo e, em relação a tudo isso aí, eu deixo, claro, nas mãos de Deus. Claro que eu sou um cara que vou sonhar, claro que tenho objetivos maiores, mas no momento isso não cabe a mim. Regis Melo, Globoesporte.com. Pablo, você acabou de fazer 28 anos, essa faixa de idade, né, 27, 28 anos, costuma ser muito importante para os jogadores em termos de evolução, crescimento. E, coincidentemente, essa foi a temporada que você mais atuou, se eu não me engano, né, na carreira, isso. Eu sei que você já comentou sobre propostas para sair, ficar, fez essa avaliação da temporada, mas em termos de futuro, 2, 3 anos, para a gente não estender muito, porque o futebol é muito dinâmico, né? Qual que é seu objetivo? Onde que você se enxerga? Cara, de verdade, né? O futebol é muito dinâmico, fiz 28, sou um cara que me considero maduro, mas sempre aprendendo a evoluir, sempre entendendo de que a gente nunca deixa de aprender as coisas. Cara, eu sou um cara que sonho, né? Sou um cara que tenho sonhos, sou um cara que tenho ambições. E a minha ambição de verdade é realmente voltar para a Europa, voltar para lá, concretizar um sonho que eu tenho pessoal, porque um cara que sonha, um cara que não sonha, um cara está totalmente morto, né? E eu sou um cara desse, que sonho. E quando vim de Portugal para cá, eu já sonhava viver momentos bons no Guarani. Então é o que eu falo, né? A gente tem que sonhar e tem que colocar em prática, né? Então eu me vejo voltando, né? Realmente para a Europa, quando eu tiver essa oportunidade de voltar para lá, mas voltar a enfatizar, sou um cara muito realizado, sou um cara muito feliz aqui no Guarani, com tudo que está acontecendo em minha vida, em minha carreira, mas também entendo que é muito dinâmico a vida de um jogador, né? Então a gente tem que estar sempre atento ao time, que a gente não pode perder.